Fala, estrangeiros, tudo bem? Olha, eu queria falar com vocês hoje sobre a segurança na Suíça, que eu vejo gente comentando aí que a Suíça é um país muito seguro. Eu vejo também, tá vendo um jornal aqui um canal brasileiro falando como é a segurança na Suíça e comparando a segurança da Suíça com a do Brasil. E realmente o Brasil tem muito mais criminalidade que a Suíça, isso é um fato, né? E a Suíça também é um país que tem uma taxa de homicídio, esses crimes hediondos que se fala, né? Tem a taxa muito baixa desses homicídios. Acho que aqui na região que eu vivo, o último assassinato que teve, acho que faz mais de 100 anos já, então faz muito tempo, né? É, claro que, por exemplo, em Zurique ou então em Berna, nessas maiores metrópoles, assim, onde tem mais concentração de gente também, a taxa de assassinato é maior também. Mas eu queria falar de dois pontos específicos que eu acho muito interessante também. O primeiro é a questão da cidadania, né, da pessoa. Muitas coisas, muitas leis que existem aqui na Suíça, existem também no Brasil, e tem muitas leis no Brasil que existem no Brasil e não existem aqui na Suíça. Mas mesmo assim a taxa de criminalidade é maior no Brasil do que na Suíça. E por que isso acontece? Muita coisa acontece por causa das leis que não precisam ser impostas, né? Muita coisa é pela cidadania, pelo hábito, da cultura do país. Muitas dessas coisas acontecem. Por exemplo, é, por que que eu não vou subir aqui em cima da mesa agora? É proibido subir em cima da mesa? Não, mas eu vou subir em cima da mesa para quê? Para que me vai acrescentar subir em cima dessa mesa aqui agora? Nada, sabe? E agora levando isso aqui para uma questão uma esfera é, maior, né, da sociedade, né, inteira. Por que que eu vou chegar e vou dar um tiro na cara dessa pessoa aqui que me ofendeu, então cometeu um crime, alguma coisa? Se eu posso ir na polícia, registrar lá o BO, então se me irritou, então se cometeu algum crime, se matou alguém da minha família, por que que eu vou lá e vou matar esse cara agora? Se eu posso ir na polícia e registrar lá um BO e a polícia prender esse rapaz? No Brasil muitas vezes acontece essa coisa de pela emoção, né? Aconteceu alguma coisa, a pessoa vai lá e faz justiça pelas próprias mãos. Então tem um assaltante lá que chega e quer roubar uma pessoa, vai dar um tiro na cara da pessoa e rouba a pessoa, né? São tipos de crimes que não existem aqui também por causa que as pessoas pensam de forma diferente. Não é que as pessoas aqui são melhores que as pessoas que estão no Brasil, ou então que o criminoso que é daqui é um criminoso menos mal do que os criminosos que existem no Brasil. Não tem nada a ver com isso, sabe? A pessoa que faz besteira, faz burrada no Brasil, vem aqui e poder fazer a mesma burrada. Mas a questão é que a pessoa cresce no Brasil de uma forma, com uma mentalidade que é muito mais viável a cometer crimes, né, do que uma pessoa que nasce aqui. A pessoa que nasce aqui não está exposta às mesmas situações que uma criança tá no Brasil está vendo lá desde de pequena, sabe? Ela vê situações e está talvez numa atmosfera e num ciclo de pessoas que cometem o mesmo tipo de crimes. Então uma coisa leva a outra e vai de geração a geração, né? É, por isso também tem muitos esses lugares, são esses pontos onde é que já existe há anos a mesma taxa de criminalidade, né? E aqui na Suíça não existe isso, porque não existe esses focos de pessoas que cometem crimes, a taxa de crimes. Então o menino já vai crescendo naquela atmosfera ali, sabe, de crime, e já considera aquilo meio que normal, né? Então a pessoa chega e começa a pensar, não, se isso é normal, também vou fazer isso. E como tem uma cultura de impunidade, né, não vou ser punido por causa disso, e continua fazendo isso. Então vai pro primo, vai pro irmão, vai pro filho, e continua saindo uma coisa atrás da outra. Então é na minha opinião, uma influência da sociedade muito forte em cima disso tudo, entendeu? É claro que eu sou completamente a favor da pessoa ser punida por aquilo que ela fez. Eu não concordo muito com esse papo de, não, é por causa que a sociedade fez dele um criminoso, então a culpa é da sociedade, não é do criminoso. Então, apesar de ter matado e ter cometido aquela chacina, deixa ele embora, que a culpa é da sociedade, vamos colocar ele no psicólogo. Eu não concordo com isso. Eu acho que a pessoa, como indivíduo, tem esse poder de decisão dentro dela, sabe? Não, vou fazer isso ou não vou fazer. Ela tem essa opção, sabe? Eu acredito que cada pessoa tem essa opção dentro dela de decidir, eu vou fazer isso ou não vou fazer isso. Eu conheço esse caminho, seria que era o certo, eu sei isso que é o mal. Eu não acredito que a pessoa vai matar outra e vai pensar que isso é certo. Não acredito que uma vai assassinar, então mesmo estuprar uma outra pessoa e vai pensar que isso é certo, que isso é correto. Eu tenho em mim esse poder de decisão. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer porque isso é errado. Eu não posso fazer isso. Eu acredito que essas pessoas que vivem nesse ciclo eu conheço pessoas que são assim também, que viveram num ciclo e conseguiram sair desse ciclo por causa dessa decisão. Não, isso é errado, eu não vou fazer isso. Então não fazem, né?
Então acho que é uma coisa bastante interessante a gente pensar isso. É, o segundo ponto também é que a Suíça é um país onde é que não tem muita taxa de assassinato, chacinas, esses crimes assim hediondos, isso não existe, né? Assalto seguido de morte, que a gente vê muitas vezes, né? Mas aqui na Suíça existem outros tipos de crimes, né? Como no Brasil, a gente vê esses crimes como assassinato, a gente vê esse crime como assalto seguido de morte, a gente vê essas coisas como sequestro, esses tipos de crimes são muito comuns, infelizmente muito comuns no Brasil. Agora, se a gente for pegar na Suíça, você não vai ver assalto seguido de morte, você não vai ver assassinato, você não vai ver pessoa sendo degolada, tomando tiro na cara por causa que quiseram bater a carteira dele, mas você vai perceber outros tipos de crime, como então mesmo de morte, né, como o suicídio, a taxa de suicídio aqui na Suíça é uma das mais altas da Europa e do mundo mesmo, né, porque as pessoas nascem aqui já com muito poder, com um bom poder financeiro, né, e quando chegam nos seus 20 anos de idade já viajou o mundo inteiro, já conheceu tudo que tinha que conhecer, estudou nas melhores faculdades, teve os melhores estudos, já absorveu tudo que queria absorver e fala, aqui que eu vou querer fazer mais aqui nesse mundo, né? Já fiz tudo que eu tinha que fazer, já comprei um carro que eu queria comprar, já comprei tudo que eu queria comprar, já fiz tudo que eu queria fazer, realizei todos os meus desejos. Esse mundo aqui não tem mais nada para me oferecer. Pula na frente do trem e morre, né? O que acontece, que eu percebi, né? Eu falo da minha experiência. O que eu percebi no Brasil não é que é isso, né? Que a pessoa não comete esse tipo de coisa, né? Suicídio, porque no outro dia tem que trabalhar, porque a pessoa quer alcançar um objetivo, a pessoa tem uma meta ali, não quero que os meus filhos tenham esse tipo de estudo, então eu mesmo quero chegar nesse nível do meu trabalho, eu quero comprar minha casa própria, tem esse tipo de pensamento, né, que leva a pessoa a querer lutar cada dia mais, fora Deus na vida da pessoa, isso a gente não pode esquecer nunca, né? Um país que é ateu, que o Deus é o dinheiro, então a partir do momento que a pessoa controla esse Deus, que é o dinheiro, tem todo esse dinheiro aqui, a pessoa perde o sentido na vida, né? Agora a pessoa que realmente acredita na morte, na ressurreição de Jesus Cristo pela remissão dos nossos pecados, a pessoa com caráter vai falar, não, que miserável que eu sou, que agora eu vou dar um fim na minha vida. Alguém morreu por mim, morreu pelos meus pecados, para me dar uma segunda chance. E ela nem me conhecia, mas na verdade me conhecia muito bem, né? Agora eu não vou dar um tiro na cabeça por causa disso. Eu vou lutar, eu vou levantar e eu vou continuar lutando. E ai de quem se meter no meu caminho, ai de quem entrar na minha frente. Então esse é um fator, né? E outro fator são os crimes que são cometidos, sim, aqui na Suíça. Que é, por exemplo, a gente pode falar aí do estupro, é uma coisa que acontece aqui, da pedofilia, são coisas que acontecem aqui também no país. São casos que existem aqui e muitas vezes são muito omissos, sabe? Ninguém fala, tá todo mundo nas suas casas, tá todo mundo certo, sabe? Ninguém fala nada, o país está tranquilo, se fica calado, olha, ninguém ouve nada, só o barulho das plantas e tal, mas existem crimes acontecendo, tem coisas que acontecem aqui no país que são crimes diferentes que acontecem no Brasil. Então essa imaginação que a pessoa tem, essa ideia de que a pessoa tem que a Suíça é um país perfeito, em que tudo é possível, não existe criminalidade, não existe nenhum tipo de crime hediondo, esses tipos de coisas, sabe? Existem outros tipos de crime. Então a pessoa tem que abrir a cabeça para ser outro tipo de realidade que existe na Suíça em comparação com o Brasil, sabe? Por isso que se for comparar o Brasil, muitos estrangeiros veem o Brasil como uma gota muito perigosa e tal, que a pessoa assusta quando vê na televisão aqui tanta desgraça passando no Brasil ao mesmo tempo, né? Que eu acho um exagero também. Mas se a gente for ver o que está acontecendo no Brasil, sabe? Tem muitos pontos positivos também no Brasil, sabe? Essa felicidade que a pessoa tem que você não encontra aqui, essa mentalidade positiva que o brasileiro tem, essa força, essa garra que o pessoal sempre fala, né? O brasileiro não desiste nunca, eu sou brasileiro e não desisto nunca. É justamente por causa disso também, sabe? A pessoa tem essa garra de continuar um dia depois do outro, vai matando um leão, né? Um dia depois do outro, vai, mata um leão, mata outro leão, e vai saber que amanhã já tem que matar outro ainda. E continua, essa força é uma coisa
coisa que não pode ser desprezada de jeito nenhum, né? Por isso eu tenho muito orgulho de ser brasileiro também, por causa disso, né? Então, só queria mesmo fazer essa comparação sobre como é que é a situação da criminalidade no Brasil com a criminalidade aqui na Suíça, né? E essa questão da segurança. É um país seguro? É um país muito seguro, sim. Você vai chegar aqui, você não vai ver gente morta na rua, você não vai ver, você vai se sentir insegura de alguma forma às 2 da manhã andando, depende da região também, Zurique, que às vezes é perigoso e tal, mas não é como é no Brasil. Isso é uma coisa que a gente tem realmente que falar, sabe? Mas a gente não pode esquecer dos outros tipos de crimes que existem e que são muitas vezes ocultos, né? Que muitas vezes a pessoa abafa isso e não deixa sair, né? Para outras regiões, para outros países, né? Então muitas vezes as pessoas não conhecem esse tipo de coisa. É isso aí, galera. Só queria falar isso com vocês. Hoje realmente está um dia de verão, hoje está realmente quente. Espero que vocês curtam o seu dia, que Jesus abençoe, vamos continuar na luta aí, amanhã tem que matar mais um leão, hein? Então, olha, tchau, tchau, Jesus abençoe.